Então, nesse contexto do fenômeno, nós ficamos presos ali e esquecemos, de fato, os conceitos que a doutrina espírita traz, que são muito mais abrangentes, né, que tem a ver com o nosso dia a dia. Mas antes de entrar nessa perspectiva do autoconhecimento, né, da mediunidade como caminho para o autoconhecimento, eu queria falar um pouco do autoconhecimento, né? Talvez seja esse o grande ponto, né, a grande chave para que a gente, de fato, possa fazer esse link, né, que realmente ele é íntimo, né? A mediunidade com o autoconhecimento ele se torna íntimo. Há vários caminhos, indiscutivelmente, mas eu gostaria de começar com a visão materialista, em especial, para que a gente possa perceber o quanto a doutrina espírita ela é uma revolução no pensamento, ela é uma revolução no comportamento do ser humano. E, de fato, quando a gente conseguir abranger esse entendimento e traduzir isso em ação no dia a dia, o panorama, primeiramente nosso e depois em termos de sociedade, né, e de mundo, irá modificar bastante. E a gente vai perceber isso o próprio Kardec, Leon Denis, aqueles espíritos encarnados inicialmente chamavam atenção para isso, para quando a humanidade chegasse a essa percepção da importância do que os espíritos estavam trazendo, a grande revolução que aconteceria. E, obviamente, dentro de muitas vertentes, a gente gostaria de lembrar a complexidade que nós somos, né? E na tese, né, freudiana, ele vai falar lá daquela condição nossa do consciente, do subconsciente, do inconsciente. Ele vai, né, dentro daquele contexto, ele vai nos falando de fenômenos psíquicos, se é que a gente pode dizer, que de alguma forma vai gerar para nós algumas situações difíceis ou fáceis de acordo com aquilo que a vida apresentar e a maneira com que a gente encara. Tanto é que, na tese, na medida em que eu trago do inconsciente para o consciente determinadas questões, eu consigo solucionar, obviamente, o problema que até então eu devo estar apresentando nessa necessidade dessa terapia ou dessa terapêutica. Então, nessa visão materialista, essas experiências que formam o complexo que nós somos, ela surge do momento do ventre em diante. E a partir dali a influência do meio, através da família, do contexto social, das nossas relações com os nossos tutores, né, com os nossos pais, com aqueles que de fato nos cercam, vão gerar situações diversas que nesse universo psíquico vai, obviamente, né, resultar em situações das mais complexas e diversas possível. Na medida em que a gente vai fazendo esse mergulho e voltando, né, para essa visão materialista, né, que a gente faz esse mergulho no sentido de começar a compreender essa complexidade que nós somos, neste somatório de fenômenos que acontecem do ventre em diante, nós vamos levando, trazendo do inconsciente para o consciente e, a partir dali, solucionando a problemática. A doutrina espírita chega a seu turno e vai trazer conceitos que não é que venham a desmerecer ou colocar de lado aquilo que a ciência, né, a própria psicologia, ela nos traz. Não, pelo contrário, ela vai nos trazer uma origem de fato que expliquem esses mecanismos do consciente, do subconsciente, do inconsciente. Mas, obviamente, na medida em que ela traz a realidade do espírito, esse panorama ele já modifica bastante. Se a gente parar para refletir, nas religiões tradicionais, o espírito surge a partir do momento em que há a concepção e daí se segue, né, todo o processo existencial. Então, nós chegamos aqui como uma página em branco e basta uma observação leve diante de algumas situações que percebemos que nós não temos essa página tão em branco assim. Pelo contrário. Então, a doutrina espírita agora nos fala da realidade deste espírito que somos, que já transitamos em experiências anteriores e trazemos, sim, neste processo do reencarne, toda uma bagagem, né, transcendente, mas traz algumas características e alguns avisos que eles dão, dizendo que na medida em que a gente mergulha na carne, que esse espírito, através do perispírito, ele vai imbricando nas células, inclusive auxiliando nessa divisão celular, nós iremos sofrer um processo, né, que muita gente às vezes reclama, mas talvez por falta de uma meditação um pouco mais profunda, que é a condição do esquecimento. E aí vai entrando esses mecanismos que foram estudados por Freud e por tantos outros, né, pesquisadores da psique humana, que são ferramentas que colaboram, né, para esse esquecimento que nós trazemos. Obviamente, trazendo alguns traços. E, a partir daí, óbvio,
A doutrina espírita apresenta toda uma tese especial, porque é exatamente a partir desse entendimento, desse processo da reencarnação, que é o segundo conceito, porque o primeiro é o espírito, esse processo do esquecimento no momento em que retorna à Terra, e a reencarnação fazendo parte de um planejamento prévio, de maneira que ninguém vem à Terra de forma de férias ou no susto. Frequentemente, em regra geral, nós voltamos à Terra obedecendo a um planejamento. E, indiscutivelmente, as situações acontecem das mais diversas, né? E o que mais nos preocupa não são os momentos de felicidade, porque esses, frequentemente, nós não observamos nenhum grande problema. Mas, em especial, as dores que nos convidam a buscar entender o mundo e a nós próprios e as nossas relações, buscando soluções das mais diversas. E, indiscutivelmente, fazemos uso de tudo aquilo que a ciência materialista, né, que estamos falando materialista não no sentido pejorativo, mas só para caracterizar as diferenças. Ela pode nos proporcionar para nos auxiliar. Então surgem caminhos diversos, para que de fato a gente comece a perceber que nós somos este complexo e que muitas dessas dores e sofrimentos são frutos desse nosso universo interior. A doutrina espírita, então, quando nos fala da realidade do espírito, da lei da reencarnação, e que esse processo reencarnatório, nós já trazemos uma gama de experiências, obviamente ele nos impulsiona a entendermos o processo através de duas situações que estão muito bem expressas no Evangelho segundo o Espiritismo, que seriam as causas anteriores das aflições e as causas atuais das aflições. E isso merece de nós uma atenção para nós percebermos de fato a importância desse autoconhecimento ou do autodescobrimento, para a partir daí, obviamente, entrando em contato com essa importância, né, desse autoconhecimento, a gente vê o papel da mediunidade nele. Então, quando ele vai falar agora de causas anteriores, né, está muito bem estabelecido que há situações que nós passamos aqui que, em tese, quando nós olhamos para esse horizonte, nós não conseguimos mudar de uma maneira muito fácil. É algo que já está praticamente imposto em algumas situações, que são os casos das expiações, e em outras situações as provas, para ver se de fato nós aprendemos essas lições. E aí, guardemos a informação, em especial das provas. Lá na frente, talvez a gente volte a tocar nisso. Então, quando nós olhamos já para essa questão, ele vai além e diz, olha, nem tudo é o passado de forma objetiva. Ele pode ser o passado de forma subjetiva. E aí você diz, como assim, Alisson? É o que ele chama de causas atuais das aflições. Porque até mesmo o que é atual, ele obedece de alguma forma às nossas velhas tendências. E o Evangelho segundo o Espiritismo vai nos trazer exemplos no texto do capítulo 5º, quando ele vai nos falar de relações que nós, às vezes, tomamos para nós, mas por conta muito mais de objetivos voltados a questões materiais e a interesses pessoais, do que, de fato, a afinidade, ao amor, a um sentimento nobre, e outras questões que nós amontoamos sobre as nossas cabeças, porque não é que tenha tido, vamos dizer assim, uma obrigatoriedade desses fenômenos acontecerem, mas como está falando mais o homem velho do que o homem novo, aquele que ainda pauta sua vida nas conquistas muito mais transitórias do que naquelas perenes, nós replicamos, nós repetimos esse equívoco, né, de fazermos essas escolhas nem tão felizes assim. E aí angariamos para nós, através de escolhas atuais, mas pela ótica do homem antigo, né, fazendo com que daí surja esse conceito de fato, né, das causas atuais das aflições. Então, nessa tese que o Espiritismo defende, a grande proposta é que, de fato, a gente consiga perceber em nós essas bagagens, vamos dizer assim, né, desse homem ainda materializado demais, e que ele tenha a capacidade de enxergar em si onde se encontra essa condição que faz com que a gente se separe, se desvincule da figura da lei divina, né? Daquilo que nos leva a esse processo da espiritualização. E eu gosto muito, ultimamente eu tenho lembrado muito um tema que a gente esquece porque ele tem um rostinho, vamos dizer assim, que nos lembra muito, às vezes, uma visão mais
das religiões tradicionais, quando a gente volta as nossas atenções às leis mosaicas, em especial a primeira, quando Deus, né, eu estou falando realmente diretamente relacionado a essas leis divinas, a divindade diz, né, eu sou o Senhor, seu Deus, que vos livrei da casa da servidão, que era o Egito, né, e nos solicita que a gente não adore a nenhum outro Deus. E eu acho muito interessante essa colocação, porque ele diz que vai punir na terceira e na quarta geração essas pessoas, né, que eram idólatras. E essa palavra idolatria, ela tem alguma coisa a ver com essa situação, porque não é o fato de adorar a outro Deus diretamente, mas é, acima de tudo, de nós colocarmos indivíduos, condições, buscas que nós temos que passam a ser a centralidade da nossa existência. E, por conta disso, obviamente, deixamos de lado esse conhecimento espiritual que nós temos, gerando os conflitos. Então, há pessoas hoje, por exemplo, que sacrificam seus filhos, sua esposa, em detrimento de conquistas da matéria, para que ele possa galgar posições diferentes, situações diferentes. Então, numa análise, inclusive, né, de um pastor, que há pouco, acredito que desencarnou, Timothy Keller, ele vai dizer que há o mesmo sacrifício dos deuses do passado no presente, só que agora num outro formato. Então, nós adoramos ao trabalho, nós adoramos ao dinheiro e sacrificamos, às vezes, as pessoas que estão ao nosso lado para que a gente alcance determinados objetivos. Então, esse fenômeno, repito, ele vem se repetindo ao longo do tempo em todas as questões. Eu usei a questão financeira por ser algo mais palpável para nós. Mas isso nos gera situações bastante complicadas. Então, o Espiritismo, ele nos convoca a olharmos não mais agora para aquilo que nós apontamos como sendo os problemas, porque frequentemente os problemas são a ausência da saúde, ou a dificuldade no relacionamento familiar, ou a situação X ou Y, como se ele estivesse eternamente externo a nós. E o Espiritismo, portanto, quando ele traz essa tese de que nós somos construtores da nossa vida, mas agentes modificadores dela, mas não vítimas dessa realidade, isso faz com que a gente modifique completamente e perceba que as nossas relações, ela tem a ver, de fato, com aquilo que nós necessitamos como espírito que somos. E como Deus, nessa tese espírita, é soberanamente justo e bom, então nós somos colocados frente a frente com as velhas situações, para ver se nós despertamos de uma vez por todas para esse processo de autoconhecimento, para que venhamos mudar esse horizonte. Nós lembramos muito a figura do jovem rico, né, que, segundo ele, procura saber de Jesus o que ele deveria fazer para conquistar a vida eterna, o paraíso, e Jesus diz a ele de maneira muito objetiva, né, e ele obedecesse às leis de Moisés, e ele diz, olha, desde cedo eu obedeço a todas. E Jesus responde de uma maneira brilhante, porque ele diz, é verdade. Fico eu imaginando que não é um jovem, ou um homem jovem, um adulto jovem, bater de frente, né, estar frente a frente com o Cristo, e Jesus, de fato, confirmar que ele, de fato, obedecia àquela lei mosaica. Então, assim, deve ser um sentimento que a gente deve ter até de orgulho quase, né? E Jesus, de uma maneira muito peculiar, diz a ele, mas uma coisa te falta. E é nesse momento que a gente observa que metodologia a divindade utiliza. Ele não aponta, ele quer que a gente descubra. Ele quer que a gente tenha a maturidade espiritual de perceber aquilo que está sendo posto. Então ele se volta para o jovem e diz, uma coisa te falta, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me. Ou seja, Jesus não disse a ele que ele era apegado aos bens terrenos. Jesus não disse a ele que ele era egoísta, por exemplo, de uma forma direta, porque provavelmente iria gerar nele uma situação quase de uma revolta. Mas Jesus dá a ele a oportunidade de compreender a mensagem. E ele, então, diz o Evangelho, né? Diante de tantos bens que ele tinha, ele se entristece, dá as costas e vai embora. É a partir dessa conversa que surge aquela colocação do Evangelho. É mais fácil que entre um camelo no buraco de uma agulha do que um rico adentre ao reino dos céus. Porque não é a condição de ter. Aquilo que Jesus queria mostrar a ele era esse homem velho, era essa condição. E aí, obviamente, surge, né, nessa situação dessas causas atuais e das causas anteriores das aflições,
Alisson, e a mediunidade tem a ver o que com toda essa história? Ora, se a gente está falando de maneira clara, o Espiritismo coloca de maneira clara que, de fato, nós espíritos, né, somos aqueles que temos as nossas velhas tendências, porque as nossas crenças falam para nós e a nossa vida nada mais é do que o replicar das nossas crenças reais. Eu não estou dizendo que nós não acreditamos no espiritismo, não é isso, mas diante de situações que a vida impõe, fala muito mais aquilo que de fato a gente crê, ainda está enraizado em nós. Então, na medida em que o espírito ele tem essa responsabilidade de desvendar esse universo interior, obviamente a doutrina espírita agora ela vai além, nos apresentando o cenário da mediunidade em si, que vai ter, né, como eu disse, uma relação estreita como um caminho também para esse processo de autoconhecimento. Lembrando, né, do Livro dos Espíritos, talvez essa questão que não poderia deixar de ser relembrada, né, quando se questiona, né, e eu peço até licença aqui para ler, nessa parte terceira do Livro dos Espíritos, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. A gente precisa analisar um pouco essa pergunta que Kardec faz. Vejamos que ele diz, ó, é um meio prático mais eficaz. Primeiro ponto. E o segundo, de melhorar nesta e de resistir à atração do mal. Ora, se há atração do mal, é porque existe alguma coisa em nós que nos impulsiona para que a gente entre em contato com ele. E isso é que eu acho interessante, porque às vezes a gente olha, né, para as famosas tentações. Né? A gente já parou para pensar na tentação? A tentação ela não está fora. A gente coloca a tentação como fora. E isso é muito engraçado de nós, né? Como a gente tem essa percepção do externo com muita facilidade, mas não percebeu o quanto precisamos burilar isso em nós, trabalhar isso dentro da gente. E há exemplos diversos, né? Eu não sei se alguém aqui gosta de doce, de aniversário, o famoso brigadeiro, tem gente que adora. E que olha para aquilo ali e diz, é uma tentação para mim, né? O problema, coitado, não é do brigadeiro, o problema é nosso, né? E a gente coloca sobre o brigadeiro a culpa de todo esse fenômeno que de alguma forma mexe conosco. E indiscutivelmente eu estou falando de maneira muito simples do brigadeiro, mas vejam quantas outras questões nós temos. Então, a partir daí, os espíritos avançam e vêm nos falar da mediunidade. E, indiscutivelmente, como dissemos, a priori, quando se fala em mediunidade, a gente pensa de fenômeno. Mas eu gostaria de observar a mediunidade por algo muito mais amplo, né? Do qual todos nós fazemos parte, segundo o livro dos médiuns, que todo aquele que sente num grau maior ou menor a influência dos espíritos é, pois, médium. O grande problema é saber até que ponto nós nos apercebemos dessa realidade. E todos nós aqui, acredito, todos nós, sem exceção, nós temos experiências com mediunidade. Mas, Alisson, eu sou feito uma pedra, eu não sinto nada. E eu vou provar que isso não é verdade. O problema é que falta, às vezes, é a nossa capacidade realmente de ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quantas situações nós não já tivemos em nosso processo existencial onde a luz no fim do túnel não aparecia? E, às vezes, para questões importantes de nossa vida, mas em que a gente gostaria de ter uma ideia, uma solução, ou algo que acontecesse que facilitasse a nossa vida, ou às vezes até um livro que a gente recebe 2, 3 meses antes de acontecer alguma coisa, e a gente, quando menos espera, o fenômeno acontece depois e a gente vai encontrar dentro dos nossos livros aquele que nos foi dado de presente que a gente nem leu, e a gente fica, meu Deus, que coincidência, esse negócio aconteceu comigo. E é engraçado que nós colocamos na conta do insight, nós colocamos na conta da coincidência, nós colocamos na conta de todo mundo, exceto na conta da influência dos espíritos que tomam conta de nós, que nos ajudam, desses espíritos bondosos. São fenômenos mediúnicos. Às vezes a intuição de uma mudança de um roteiro, de uma rota, de uma conversa, de ao invés de falar, silenciar, às vezes nós sentimos aquela coisa forte e a gente silencia e não cria o conflito. E diz, ainda bem que eu não falei, porque olha que situação que aconteceria. Eis aí um fenômeno mediúnico, a tal ponto que a gente vai ver na questão 459, né, influenciam os espíritos em nossos atos e em nossos pensamentos, muito mais do que imaginais, a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Então, opa,
se a gente começar a enxergar a mediunidade como caminho para o autoconhecimento, e esses espíritos nos influenciam a tal ponto que são eles que vos dirigem, a gente precisa desvendar esse fenômeno mediúnico. É indiscutível que os capítulos do Livro dos Médiuns vai nos falar de maneira muito específica determinadas situações. Mas eu gostaria de uma maneira, como disse, mais abrangente, a gente perceber que a influência dos espíritos se dá diretamente por um processo chamado de afinidade, de sintonia. Então, se há vários caminhos, a mediunidade agora se apresenta como um deles. Por quê, Alisson? Porque se nós somos influenciados pelos espíritos, de maneira que de ordinário são eles que vos dirigem, nós temos agora mais um campo de observação que deveríamos tecer, né, prestar atenção em nossas vidas para percebermos qual a classe de espíritos que nos influenciam. E, indiscutivelmente vai surgir uma pergunta: tá, Alisson, como é que eu sei que eles estão influenciando? Através da qualidade dos pensamentos que a gente normalmente tem. E ainda assim surge uma dúvida: mas, Alisson, isso sou eu que estou pensando ou é um pensamento que vem de fora? Ora, independente desse fenômeno, se a gente vai ter a condição de discernir com clareza se o pensamento é de outro ou é nosso, de alguma forma ele surge do espírito, seja do espírito dessa consciência extracorpórea que agora me influencia, seja do meu próprio espírito no fenômeno anímico daquilo que vem já do meu ontem para o meu hoje, que vai se apresentar em formas de tendências. Então, imediatamente, eu preciso parar para refletir. E, além disso, ter uma pauta do qual eu possa fazer uma comparação de se aquilo que eu estou sentindo em termos, ou melhor, aquilo que eu estou pensando, de fato é algo positivo ou negativo. Para que a gente tenha esse parâmetro, é necessário que eu eleja um parâmetro. E aí eu introduzo, né, a palavra, a cosmovisão, que é essa cosmovisão cristã, no qual um cristão deve se pautar diante do mundo, mesmo levantando-se, dizendo, trazendo mil outros conceitos, o cristão ele tem uma pauta pré-estabelecida pelo próprio Cristo, que deve servir para nós como sendo o elemento que vai nos dizer se estamos certos ou se nós estamos equivocados. Ou seja, se o homem velho continua falando mais alto. Então, a partir daí, essa mediunidade, né, essa condição da gente sentir esses espíritos vão convocar, vão falar diretamente de nós, da realidade que nós somos. Porque vejamos, se fizermos uma comparação hoje, minutos antes da gente começar, eu vi o grupo conversando entre si. Cada um que entrava, parecia que eu estava num chá da tarde. Ô, fulana, como vai? Tudo bem? Olha, o cabelo está cortado. E o nome disso se chama afinidade. Isso é uma maravilha. Para quem está de fora, entra num grupo assim, com afinidade, isso é muito bom. Agora, vejamos. Nós somos espíritos encarnados. A diferença nossa para os que estão fora da matéria é a matéria. Então, os espíritos começam a se afinizar conosco na medida em que eles conseguem perceber em nós hábitos, tendências, gostos, aquilo que nós optamos diariamente. Então, isso fala de cada um de nós. Eu não sei como andam os trabalhos da desobsessão por aí, mas por aqui nós temos sempre as reuniões repletas de nomes de pessoas em processos obsessivos. E qual não é a surpresa quando nós vamos ouvir os espíritos falando que estão ali, não, às vezes não é só em busca de vingança, porque a gente precisa entender que até esse processo, né, para a gente fazer essa análise desse caminho, desse autoconhecimento. Às vezes a gente acha que está caminhando super bem, e quando a gente escuta os espíritos falando das pessoas, não é em tom de fofoca, porque o objetivo não é esse, mas é uma lição que nós temos viva, e eis aí um dos primeiros pontos que eu gostaria de abordar diretamente. É que quando nós temos essa oportunidade de maneira ostensiva de ouvir os espíritos relatando sobre outros, faz com que a gente coloque as nossas barbas de molho, porque aquilo que a gente acha que a gente não faz, porque a gente consegue identificar fácil no outro, a gente esquece que eu só identifico fácil porque eu tenho um parâmetro. E esse parâmetro normalmente está em mim.
Então, na medida em que a gente vai escutando os espíritos falando de uma pessoa A ou B, X ou Y, a gente vai perceber que, na verdade, não é um fenômeno obsessivo. Eu vou pedir licença, né, para essa colocação. Mas é aquilo que André Luiz vai nos trazer em Sexo e Destino como sendo uma parceria. Porque, na verdade, a afinidade dos desencarnados com o encarnado que gosta daquilo que ele gosta. Então, repito, no livro Sexo e Destino, há um momento em que um dos personagens levanta, já um pouco mais tarde da manhã, e se sente influenciado em tomar uma dose de uísque. E eram dois espíritos que haviam invadido a casa e que estavam com vontade de beber e se aproximam dele e encontra afinidade, encontra sintonia. André Luiz fica agoniado querendo ajudar, e o espírito, por sua vez, diz: André, a gente não pode, é livre-arbítrio dele. Nesse caso, isso não seria uma obsessão, mas seria uma parceria espiritual. E os dois espíritos se utilizam desse personagem para tomar 2 doses de uísque, cada um uma. Então, a gente vai perceber, então, que há esses fenômenos. E isso nos fala sobre esse processo de autoconhecimento. É tão real que quem vai trazer isso para a gente, 2 indivíduos. O primeiro deles, Allan Kardec, que ele vai trazer na obra O Céu e o Inferno essas experiências, em que ele vai trazendo o relato dos espíritos em condições diversas para que nos sirvam de alerta, para que a gente agora perceba, acenda uma luz e a gente consiga ver nesses exemplos desses espíritos a nossa realidade. Um, outra, um outro espírito que tem uma obra também parecida, óbvio que, né, parecida, nós queremos dizer assim, em Relatos de Espíritos, é o espírito Manuel Filomeno de Miranda. No momento me fugiu o nome, né, da obra, mas ele tem uma obra em que ele vai relatando, né, são psicografias que falam da realidade do espírito, lembrando o céu e o inferno. Então a gente vai lendo e vai ao mesmo tempo refletindo a nossa história na história do espírito, e isso chama a nossa atenção, porque para nós, normalmente, nós utilizamos dos nossos mecanismos de fuga, nós racionalizamos os nossos problemas porque não queremos enfrentar, tal qual o jovem diante de Jesus que não quis enxergar o quanto ele era apegado. Então, na prática da mediunidade, nós teremos essa realidade. Mas saindo do fenômeno mediúnico, de uma reunião mediúnica, em escutar os espíritos, vêm as nossas situações do cotidiano. A que nós somos estimulados? Quais nossos impulsos a priori? Quando nós estamos diante de algumas situações, o que é que faz com que a gente haja de uma forma ou de outra? E aí a doutrina espírita, repito, nos fala que nós atraímos para nós os semelhantes, tanto quanto se encontram hoje nessa sala virtual, várias pessoas que são simpáticas, afins, a mediunidade nos falará dos espíritos que nos acompanham. E aí a pergunta, que não quer calar: quais a classe de espíritos que hoje estão ao nosso lado? A resposta ela não é difícil, porque ela não tem a ver com nada objetivo em termos de mediunidade. A pergunta é: quais sintomas nós apresentamos? Nós nos sentimos bem com os nossos pensamentos? Em especial quando estamos a sós, a nossa mente ela é permeada por que classe de pensamentos? Manuel Filomeno de Miranda vai nos dizer que basta um pensamento negativo para que espíritos logo estejam próximos a nós. Então, os nossos hábitos, que frequentemente são aqueles, né, que a sociedade aplaude e não sente nenhuma dificuldade em ver nada demais nisso, atrairá para perto de nós esses espíritos. E isso fala sobre a nossa realidade espiritual. Um outro ponto, indiscutivelmente, é quando nós avançamos neste processo. E aí surge a figura, sim, dessa obsessão, né, de espíritos que querem, de alguma forma, influenciar de maneira negativa os nossos pensamentos. Mas eu queria fazer uma extrapolação, me permitam, né, nesse processo dessa influência mediúnica, que vai falar, repito, sobre aquilo que precisamos trabalhar. Aprofundando um pouco mais o fenômeno da influência e agora da obsessão, que nos é um convite para a mudança, porque há pessoas que entram em tratamento às vezes e não saem nunca.
e diz, Alisson, eu já vou no 6º, 7º, 8º, 10º tratamento e as coisas não mudam. E aí nós precisamos, de fato, entender esse fenômeno, porque é preciso mudar a parceria espiritual, mas a parceria só se muda através dessa mudança de conduta. E aí a gente vai classificar. Eu não sei se vocês estão lembrados, acredito que sim, tenho certeza, né, que é um grupo que estuda muito, mas desse direcionamento das obsessões que eu tenho normalmente de desencarnado para encarnado. Essa de desencarnado para encarnado, às vezes, não é por problemas, mas é por apego, saudade. Alguém que a gente ama, a gente partiu, e aí fica alguém que nós amamos muito, e nós ficamos ali ao lado das pessoas. Nós temos o fenômeno do encarnado para o desencarnado, de quem ficou. Mas, Alisson, isso só está falando relacionado à pessoa. Não, normalmente, quando nós somos a pessoa, nós trazemos o velho hábito de sermos apegados a 1000 outras coisas. E isso fala de nós. E essas dores que são geradas no espírito e em nós próprios está diretamente relacionado a esse fenômeno mediúnico, da influência dos espíritos. Mas nós somos esses espíritos. Depois desse processo obsessivo de encarnado para encarnado, não seria isso também via energia? Via telepatia, via pensamento, porque André Luiz vai dizer que pensamento é energia viva, que nós direcionamos para as pessoas e as pessoas direcionam para nós, tanto é que nós vivemos num mundo, né, num universo de energias e de pensamentos. E aí o que é que a gente alimenta em relação a essa pessoa? E às vezes a gente se sente bem ou se sente mal ao lado de alguém. Isso nada mais é do que essas emanações mentais, fluídicas, de cada um de nós. E essa percepção são traços, sim, da mediunidade que cada um de nós possui. E o interessante é como nós conseguimos nos desequilibrar com facilidade quando o indivíduo é desequilibrado. Quando, na verdade, nós deveríamos estar num processo de um enraizamento tão forte das virtudes que nós deveríamos ajudar quem está desequilibrado, ou seja, a gente deveria ajudar o indivíduo a equilibrar-se, mas é interessante quão fácil nós nos desequilibramos. E aí entra os fenômenos do dia a dia, coisas tão simples, do ciúme, da posse, né, dessas questões que falam da nossa realidade do espírito. E essas sensações nos impregnam. Tem pessoas que dizem assim para a gente, Alisson, eu sou uma bucha. Eu não sei se para o lado daí de vocês acontece isso, mas tem gente que diz, eu sou uma bucha. Eu chego perto, eu adquiro, eu sugo tudo. Que beleza. Não é isso que o espiritismo ensina a gente, né? Para a gente ter que ser para-raio das pessoas. Isso não é mediunidade, isso é desequilíbrio. A gente precisa agir tal qual o Cristo agia, servia e partia, e não trazia para nós essa realidade. Por quê? Porque provavelmente nós somos do mesmo padrão espiritual, e aí, de alguma forma, ficamos com a parcela dessas situações. E aí a nossa necessidade de mudança. E tem, obviamente, o fenômeno da obsessão de desencarnado para desencarnado, que seremos já já, cedo ou tarde, iremos desencarnar, não vai escapar um. E aí a gente vai levar para nós essa realidade. Então, em que cenário nós nos encontramos? A mediunidade, então, ela, de fato, ela se torna uma ferramenta para que a gente faça uma análise. E eu gosto muito de dizer isso. É necessário que a nossa tese ela seja validada pela nossa vida. Às vezes nós encontramos algum materialista, alguém que não quer acreditar de jeito nenhum, passa por algumas situações e entra em desespero. É sinal de que a tese dele não dá sustentação para os momentos de dificuldade. Isso deve acontecer conosco. Então, na hora em que nós entendemos que a mediunidade é essa capacidade de sentir de uma maneira mais ou menos ostensiva a influência dos espíritos, seja ele em que condição se encontre, encarnado ou desencarnado, cabe a nós agora termos uma conduta, né, que nós devemos, de fato, mostrar a tese que nos sustenta desse autoburilamento, desse aperfeiçoamento que nós devemos trazer como meta existencial. É fácil? Não. E repito, a nossa vida falará dessa atração que nós temos no cotidiano. O que é que nós gostamos? Tem gente que diz, não, Alisson, eu me sinto atraído
por determinada conduta ainda, que eu sei que não é certa. Olha a atração aí. Então, se há um processo de atração, é um fenômeno mediúnico. E nós nem sempre estamos atentos. E eu trouxe até um pequeno texto da nossa necessidade dessa condição moral, né? Quando o médium, eu trouxe da obra Tormento da Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, ele diz assim, ó, pela tendência à acomodação e por decorrência das más inclinações que lhe sejam do passado, de onde cada qual procede, mais facilmente se dá guarida às vinculações malfazejas do que à condição superior. Então, a mediunidade, através dessas vinculações que nós temos com os espíritos, ou até mesmo com os encarnados que nos cercam, falam do espírito ou da condição de espírito que nós ainda nos encontramos. Então, é mais um caminho, é mais uma ferramenta, é mais uma possibilidade de observação. Por isso que quando nós começamos a fazer esse processo de reeducação, não são poucos aqueles que reclamam de um fenômeno natural de quem modifica, chamado solidão. Então, às vezes, nós nos sentimos a sós, porque aqueles espíritos encarnados que partilhavam conosco de determinados gostos, hoje já não estão mais próximos a nós, porque estamos fazendo o processo da mudança. E como tal, passaremos pelo deserto, tal qual Paulo de Tarso passou. Mas, ao mesmo tempo, encontraremos ao longo da estrada pessoas como este grupo, que comungam conosco dessa mesma realidade. Mas a mediunidade, então, como esse fenômeno, né, dessa capacidade de perceber, nos fala sobre nós próprios. Não é sobre ninguém. Porque nós só atraímos para próximos de nós os espíritos que se afinizam. E, repito, espíritos nas duas condições, desencarnados e encarnados. Que possamos, então, ficar atentos a essas situações, né? A essas pessoas que nos cercam, a essas histórias que nós escutamos tanto, que aqui no atendimento fraterno a gente escuta muito. Alisson, parece que eu tenho um dedo podre, eu só aponto para a coisa errada, só chega gente perto de mim que não é boa, que não... Ora, por que nós estamos atraindo esse tipo de situação? Porque ainda é, talvez, esse contexto do qual ainda nós nos colocamos. Então, a mediunidade, sim, é um dos caminhos para esse autoconhecimento, na medida em que teremos parceiros desencarnados e encarnados de acordo com a nossa própria condição. É isso que nós gostaríamos de trazer sobre esse tema. Agradeço a paciência. Obrigada, Alisson. Ótimo. Então, agora vamos para as perguntas, né? Vamos lá. Rafa, por favor. Vamos lá. Alisson, tem uma pergunta da Jupira que ela pôs no chat. Nós podemos dizer que os pais que trabalham só pensando em deixar bens aos seus dependentes e os filhos esbanjam e os netos ficam pobres? Podemos dizer adoração aos deuses de ouro e as gerações serão punidos? É interessante porque é uma das colocações que eu acho brilhante do Velho Testamento. Porque a terceira e a quarta geração seremos nós a retornar. Então, essa penalidade vai ser provavelmente encontrar pais que estarão voltados ou para a conquista material, ou talvez já numa situação muito difícil, passando pela necessidade. Essa condição do retorno, óbvio, só relacionado à lei divina. Só ele sabe como a gente vai ser penalizado. Mas, indiscutivelmente, né, nós temos vários deuses. Se a gente for parar para analisar, naquele período lá, né, antigo, era o deus da fertilidade, era o deus da plantação, era o deus da guerra, era o deus da sabedoria, era o deus da... Gente, todos esses deuses vivem hoje da mesma forma. E a gente faz os mesmos sacrifícios, só que de outra maneira. Antes a gente matava um animal, né, para imolar, para entregar, mas hoje a gente sacrifica a família, hoje a gente sacrifica a saúde, hoje a gente sacrifica até a condição mental nossa, em detrimento de atingir a meta do que esses deuses nos prometem. Então eu acho muito feliz, né, quando ele diz não deves adorar nenhum outro deus a não ser ao Deus único, porque não era a condição, né, dessa idolatria vazia de ter um altar, mas quantos não estão sendo substituídos? Repito, nessa pergunta, né? Muito feliz. Às vezes os filhos estão sendo entregues ao altar desse Deus da fortuna.
né? Então, são filhos, vamos dizer, órfãos de pais vivos, em detrimento de deixar alguma coisa para eles. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, é muito claro quando diz, né, que não é justo o pai que trabalha, os pais que trabalham para deixar a riqueza para os seus filhos, e aí os Espíritos dizem, mas ninguém garante que vai chegar lá, né, porque cada um tem sua história e a sua necessidade. Então, na terceira e na quarta geração, quando a gente retornar, provavelmente encontraremos talvez uma família totalmente preso às coisas só da matéria, deixando de lado a afetividade, a atenção, e aí a gente chora, como eu vejo pessoas hoje no centro espírita, mas meus pais não dão atenção, mas meus pais não dão aquilo que eu gostaria, e a gente esquece desse passado, que ele não veio naquele contexto familiar de forma gratuita, né? Houve um planejamento. Há necessidade da lição, amarga às vezes, mas há, né? Muito obrigado. Tem uma pergunta que chegou no privado. Qual a melhor maneira de seguir com o autoconhecimento e o estudo e desenvolvimento da nossa mediunidade se nos sentimos sobrecarregados quando temos uma experiência atrás da outra? Essa experiência que está se falando é mediúnica? Acredito que sim, né? Acho que Deve... sim. Acredito que sim, né? Veja, a mediunidade, ela é uma eu sempre brinco muito dizendo que ela é uma ferramenta. E como ferramenta, ela é igual, ela lembra uma caneta. Se eu não sei como funciona uma caneta, eu posso fazer alguma bobagem, sujar o que não devo, né? E às vezes até me machucar. Enfim. Então, a mediunidade em si, ela exige do indivíduo que ela conheça a ferramenta, é a primeira coisa de tudo. Segundo, a mediunidade ela não é para ser trabalhada única e exclusivamente, ou vivida, melhor dizendo, não é para ser vivida única e exclusivamente dentro de uma reunião mediúnica. Não é. Nós temos que ser, de fato, medianeiros. Né? Eu não estou dizendo para, por favor, não me interpretem mal, de estar dizendo que está tendo que dar passividade, o recado dos espíritos, toda hora, todo instante. Não é isso. Mas nós precisamos sim ser medianeiros, em especial dos bons sentimentos, da boa conduta, do exemplo acima de tudo. O fato de se sentir sobrecarregado através das experiências, a vida em si, por si só, ela já nos traz essas exigências, que não são poucas. Mas se eu tenho uma ferramenta, da mesma forma que eu tenho mãos que podem doar, podem curar, podem escrever, a mediunidade é mais uma ferramenta onde eu posso ajudar. Por mais que eu me sinta sobrecarregado, é necessário aí o equilíbrio. Então, é um estudo, sim, sério, para que se conheça a ferramenta. Segundo ponto, que se a pessoa se coloque à disposição de viver de maneira coerente com a ferramenta que está recebendo, porque a mediunidade, apesar de não dever ser vivida apenas dentro das paredes, ela exige de nós uma renúncia e uma reeducação, por isso ela é uma ferramenta de autoconhecimento, né? E a partir daí, obviamente, colocando-se como instrumento desses espíritos em busca de auxiliar. Então não há mistério. Infelizmente, eu gostaria talvez de trazer uma fórmula mágica, mas não há. Há a necessidade do que Kardec coloca, do estudo sério da ferramenta, né? E a partir dali de colocar-se à disposição desses espíritos para que, de fato, em termos de reunião, aconteça da melhor forma e em termos do cotidiano a gente possa ser esse intermediário dessas virtudes do bem e da caridade. Então, estar sobrecarregado faz parte do nosso processo existencial, mas a mediunidade deve ser, pelo contrário, o elemento em que a alivia. Porque, vejamos, o que é que pode de pior acontecer para a nossa vida? Numa visão materialista? É morrer, né? E você ter contato com os espíritos do cotidiano, saber que a vida não se encerra, então entenda que a mediunidade deve ser aquilo que nos alivia e não que nos prejudica, não que nos torna pior o processo existencial. Pelo contrário. Agora, de fato, a sintonia só depende de cada um de nós. Outra pergunta. Podem espíritos negativos influenciar uma pessoa de tal maneira a prejudicar a regeneração dela? Pode. Indiscutivelmente pode. Pode porque, repito, nós somos o homem velho. É importante que se diga, essa questão ela vai abrir um horizonte muito interessante. Os espíritos que nos cercam, não vou usar o termo nos obsidiam, né? Aqueles que nos querem fazer mal,
eles não criam situações íntimas para nenhum de nós. Eles não têm esse direito. Mas eles têm a possibilidade de utilizar do que eles encontram na nossa bagagem. Então, alguém que não tem em si a violência, eles não vão conseguir manipular, porque não tem essa ferramenta na caixa. Então, esses espíritos, eles passam o tempo inteiro examinando o indivíduo naquilo que ele é frágil, ou tem um ponto de fragilidade. E aí eu queria abrir mais uma vez uma observação. Nós perceberemos o quão eles são importantes para cada um de nós. Aí você diz, Alisson, que loucura. Não, é verdade. Sabe por quê? Porque como eles só batem no ponto fraco, na medida em que eu caio novamente naquele ponto, ele está me dando uma ajuda para que eu não crie a ilusão de que eu estou forte numa coisa que eu não estou. Eu não sei se deu para entender. Santo Agostinho fala isso naquela resposta que a gente leu do Conhece-te a ti mesmo. No comentário, Santo Agostinho, da resposta, né? Quando ele vai trazendo, ele diz que não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade. E Deus muitas vezes o coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Então, eles podem nos atrapalhar? Pode. Mas eles só conseguem atrapalhar se nós, de fato, não resistirmos ao mal. Porque no frigir eles estão nos ajudando. Eles estão dizendo, ó, você é forte nisso, mas você é fraco naquilo. E ele só vai bater no que eu sou fraco. Então é importante a gente entender que eu não posso, por exemplo, me tornar violento e botar na conta dos espíritos. Dizer, olha, foram os espíritos que me influenciaram. Sim, influenciaram, é verdade. Conseguiram me convencer, é verdade. Mas a ferramenta estava dentro. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava, há muitos anos atrás, né, ainda no processo de educação da mediunidade, eu nunca gostei de cigarro, nunca, na minha vida. E eu estava num determinado ambiente onde tinha uma pessoa que estava fumando, mas me deu uma vontade de fumar. Eu nunca fumei, nunca. E, obviamente, eu percebi que aquele pensamento não era meu, mas vejamos que houve uma tentativa. Obviamente, nós não avançamos com a ideia porque percebemos. Mas em quantas outras situações a gente não foi, de fato, levado, em especial naquilo que nos apela aos sentimentos, às emoções, ao sensualismo, que ainda está muito marcado em nós. Então, eles encontram ali, ó, um prato cheio para influenciar. Então, eles podem atrapalhar? Sim, mas só consegue o intento quando o indivíduo, de fato, segundo o Evangelho, não tem vontade firme. Muito obrigado. Mais uma perguntinha. Quais as consequências de uma mediunidade exercida sem o equilíbrio emocional e mental? Boa. Em outras palavras, se deve exercer a mediunidade com problemas emocionais ou psiquiátricos, vamos falar, né, de uma maneira mais abrangente? Não, não se deve. Por que não, Alisson? Porque essa pessoa ela não tem condições de auxiliar no equilíbrio do espírito. Pelo contrário, ela precisa de ajuda. Ela precisa de equilíbrio. Então, nós não temos condições ou não devemos, como casa espírita, pegar uma pessoa que está com sérios problemas, né, psiquiátricos, emocionais, e colocar numa reunião mediúnica, porque a própria carga do espírito comunicante prejudica ou destrambelha muito mais o equipamento. Então, essa pessoa ela precisa se equilibrar, passar por um tratamento, aprender, repito, conhecer a ferramenta, maturar-se. Uma vez equilibrado, aí sim, seguir adiante. Eu gostaria só de abrir um parêntese que talvez surja a pergunta, ou a pessoa talvez tenha essa depressão é uma coisa que hoje se encontra muito em voga na nossa sociedade. Então, a depressão em si, uma vez sendo tratada, o indivíduo estando em tratamento, estando em equilíbrio, ela não tem proibição ou não deve deixar de trabalhar na sua reunião mediúnica. Eu digo isso porque é o quadro mais comum que a gente encontra hoje. Tá? Agora, está no processo de uma depressão em que não se cuida, está numa fase difícil, não deve entrar nessa reunião. Tá? Nesse trabalho mediúnico. Então, não é para tratamento, essa pessoa precisa ser tratada.
Muito obrigado, Alisson. Acho que encerraram as perguntas por aqui. Foi uma palestra sensacional. Se a gente pudesse pedir para você encerrar com as suas considerações finais e uma prece de encerramento, por favor. Sim. Primeiro, gostaria novamente de agradecer, né, o convite, a presença de vocês, a paciência, né, de ouvir, né, discorrermos sobre o assunto. Eu espero que tenhamos uma nova oportunidade. Em termos de mediunidade, eu gostaria só de frisar que o espiritismo ele vem para desmistificar muitas situações. A mediunidade, lamentavelmente, ainda é vista por muitas pessoas como algo muito místico, ou o médium, por sua vez, como alguém que veio mais evoluído, e isso não é a realidade. Isso é uma ferramenta de trabalho, tendo em vista o nosso passado aí repleto, talvez, de situações difíceis. E a divindade nos possibilita, né, essa ferramenta para que a gente possa, de alguma forma, resgatar, além dos nossos processos da existência de encarnado, mas espíritos que um dia nós fizemos mal. Então, que a gente enxergue a mediunidade desse ponto, dessa maneira como uma ferramenta do bem, porque no frigir ela é neutra, né? Ela é uma potencialidade neutra, mas ela será aquilo que dela nós fizermos. Então, nós não somos especiais porque se tem mediunidade, mas nós devemos agradecer a oportunidade, sim, de tê-la e de colocar a serviço, né? Em especial daquelas pessoas, né? Que precisam e que a gente pode, de fato, auxiliar. E com isso, obviamente, fazemos o grande objetivo da nossa existência, que nada mais é do que a gente perceber essas nossas falhas, essas nossas dificuldades, e pouco a pouco a gente ir se burilando, sem desespero, né? Porque na pressão, na vivência que a gente vive, a gente ainda cai, mas lembrar sempre que cair faz parte. Ficar sentado chorando é fruto do orgulho que não aceita ainda errar e que imediatamente a gente levante como bom brasileiro, independente de onde a gente esteja, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Que possamos sempre fazer assim. Façamos a nossa prece. Amigo Jesus, te agradecemos, Senhor, mais esta oportunidade de nos reencontrarmos através da tecnologia e vibrarmos em uníssono, em gratidão, por esta oportunidade de recebermos em nossa mão a doutrina consoladora. Nos auxilia, Senhor, na apreensão desses conceitos, mas, acima de tudo, a esse despertar da consciência do dia a dia, lançando sobre nós próprios a atenção necessária para percebermos ainda as nossas fragilidades e as nossas arestas e que possamos ter diante de nós o Teu Evangelho como um verdadeiro parâmetro para que possamos dirigir a nossa vida no sentido de acertarmos conforme Tu nos ensinastes. Assim nos fortalece. E se porventura cairmos, dá-nos força para levantar e continuarmos firmes em direção de sermos cada vez melhores. Abençoa, Senhor, a todos os presentes, cada um em sua casa, em sua região, que possa receber as emanações benfazejas dos benfeitores amigos e que se sintam sempre fortalecidos para enfrentar as dificuldades do dia a dia, mas na certeza de que estão fazendo o melhor para um futuro mais feliz. Se conosco, Senhor, ajuda-nos a estarmos contigo, hoje, por todo sempre. Assim seja.